ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder estar comemorando mais um ano de existência nesse bairro. Que alegria poder olhar para os campos e ver que eles ainda estão brancos para a colheita. Que alegria poder celebrar o nosso Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Senhor, por mais um ano de existência, por mais um ano de vitória, pelos 28 anos que nós estamos neste bairro, colhendo fruto para a glória do Teu nome. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos estar celebrando, estamos num mês de celebração, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, não só neste lugar através das nossas vidas, mas em outros lugares também. O Senhor tem realmente lançado a rede, nós temos colhido, feito uma grande pesca e também colhido os frutos. Por isso nós temos motivo de nos alegrar no Senhor, de regozijar no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês o tema desta festa, que está em João 4, no versículo 35, onde está dizendo para nós: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O campo está maduro, há muitos frutos, há muitos clamando, há muitos orando. Atravesse do outro lado, vem nos ajudar, nos alcance, vem, atravesse a Macedônia e vem nos ajudar. E nós temos ouvido esse clamor, e nós temos ido ao encontro das almas que estão perdidas, orando por aqueles que estão fracos, orando pelos pobres, pelos necessitados, pelos encarcerados, e o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem alcançado vida através do nosso ministério, através da nossa disposição, através da nossa fé, através da nossa entrega e consagração diante desse Deus maravilhoso que nos enviou a pregar o Evangelho da eternidade, o Evangelho da salvação. Que você possa se alegrar conosco, juntamente conosco, e cremos que ainda este ano nós colheremos muito fruto e que o Senhor está levantando trabalhadores, ceifeiros para a sua grande seara, e você é escolhido para isso. Nós somos chamados para manifestação da glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Quero orar agora em gratidão a esse Deus maravilhoso que nos chamou, que nos plantou aqui neste lugar, nesta terra, para darmos muito fruto, e o nosso fruto vai permanecer, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado nessa terra. Pai, muito obrigado. Nós não temos palavra para te agradecer. Tudo que queremos nesta noite é nos prostrar diante do Senhor, como Maria estava diante dos teus pés. Deus, em nome de Jesus, nós escolhemos a melhor parte e sabemos que ninguém vai nos tirar. Que o Senhor continue nos dando um coração, Deus, apaixonado, queimando pelas almas, com sede de fazer uma grande colheita nessa terra, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, e podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado por todos os cooperadores, por aqueles que têm cooperado e que cooperaram para o crescimento desta obra. Nós somos gratos a Ti, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha alcançar todo aquele que está nos ouvindo, todo aquele que está participando desta alegria, desta festa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Te adoramos, Jesus, e queremos nos alegrar na Tua presença por mais um ano, Deus. Podemos celebrar a Tua bondade e a Tua graça sobre nós. Como é bom saber que o Senhor, Ele não vai nos deixar. Ele nunca nos abandona. E ainda que o choro dure uma noite, nós temos a certeza de que a alegria vai vir. Não sei quantas noites você tem passado, se a sua noite está sendo extensa,
Mas você pode ter certeza, o amanhecer virá. E a alegria virá ao amanhecer. Você tem um Deus que não te abandona, que não te deixa. E isso é motivo de você se alegrar. Se alegre no Senhor nessa hora. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você tem? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E se você crê, cante. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, podemos nos alegrar na tua bondade, no teu cuidado, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, tem nos sustentado, Senhor. E obrigado porque o Senhor conta conosco para que o seu reino seja expandido. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de poder participar da sua obra. Oh, Senhor, queremos amar como o Senhor ama, queremos perdoar como o Senhor perdoa, queremos dar valor àquilo que o Senhor valoriza. E nós sabemos que o Senhor ama as almas, e nós queremos também, como o Senhor, amados,
E como o Senhor dá a vida pelas suas ovelhas, queremos dar a vida, a nossa vida, por amor do Senhor, por amor dos perdidos. Coloca isso no nosso coração, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você faz parte desse projeto, amém? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardos pesados de dor. Se ela vier perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do it do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, pois nos seus braços abertos um dia por todos morreu. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Oh, Jesus, nós somos gratos por poder participar dessa tua grande obra. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardos pesados de dor. Se ela vier perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque
Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Ele está contando com você. Glória a Deus. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, e uma data especial, uma época especial. Nós estamos completando 28 anos de ministério aqui no bairro Granjas Vista Alegre. E para mim é uma alegria muito grande, porque desde praticamente quase o início, né, eu estou participando deste ministério, participando das lutas, das dificuldades, mas também dos sucessos, né? Eu nasci nesse ministério, e para a honra e glória do Senhor, é um ministério que eu sou apaixonado, gosto muito, e quem me conhece sabe que eu louvo a Deus por estar fazendo parte deste ministério. Mas agora nós vamos estar partindo para a palavra. Eu gostaria de fazer uma oração antes da ministração, amém? Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Pai, é o momento de ouvirmos a Tua voz, que cale todo eu, todo ego, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, e essa palavra, Pai, venha alcançar o objetivo pelo qual ela será enviada, em nome de Jesus, e que haja realmente, Senhor, transformação, que haja realmente, Pai, mudança de mente, a partir do momento que essa palavra for lançada nos corações de todos esses irmãos, em nome de Jesus, ó Deus, porque ela não voltará vazia, porque assim o Senhor diz na Tua palavra. Amém e graças a Deus. Queridos, como o pastor Antonino já falou preliminarmente, o nosso tema, o tema desse 28º aniversário, está no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 35, que diz assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Essa é a tradução da minha Bíblia, que é NVI, né? E eu gostaria de ler outras traduções, que são a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim o texto: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Na outra tradução também, na linguagem de hoje, né, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: vocês acostumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para colheita. É muito interessante essa última
tradução, né, que está na linguagem de hoje, da nova tradução na linguagem de hoje. Queridos, Jesus, ele acostumava sempre fazer um paralelo das coisas naturais para que os seus discípulos pudessem entender as coisas espirituais. E ele sabia que também nós hoje, depois de mais de 2000 anos, teríamos as mesmas dificuldades dos seus discípulos a entender tais coisas, e isso foi escrito para nós, nos dias de hoje. Isso se chama uma analogia. Analogia, o que é? Analogia é uma relação de semelhança entre coisas e fatos distintos. O mundo natural é distinto do mundo espiritual, mas, no entanto, Jesus usava o mundo natural, as coisas naturais, para que aqueles discípulos que caminhavam com ele pudessem entender as coisas espirituais. Aqui começa falando, vocês mesmos dizem, vocês mesmos falam, que faltam 4 meses para a colheita. Então Jesus pegou eles pelo que o povo falava, pelo que o povo dizia. E aqui fala a respeito à colheita. Tudo que se é plantado, há a necessidade de um tempo para que aquilo que foi plantado venha germinar, venha crescer, venha dar flores, venha dar o fruto e esteja pronto para a ceifa, pronto para a colheita. E o interessante, que eu andei fazendo uma pesquisa bem rapidinho, e observei alguns cereais que levam o tempo do plantio até a colheita 4 meses, como é dito aqui nesse texto. Eu dei uma vasculhada e verifiquei que o arroz, o trigo, o milho, esses 3 cereais são os 3 cereais mais cultivados no mundo. Esses 3 cereais são os cereais mais produzidos no mundo. Em primeiro lugar, o arroz, salvo engano. Segundo, o trigo. Terceiro, o milho. Todos aqui, o arroz, por exemplo, 4 meses para a ceifa. O trigo, também em média 4 meses para a ceifa. O milho, em torno de 4 a 5 meses para a colheita. Então Jesus trouxe essa situação para que aquele povo, aqueles discípulos deles pudessem entender que o povo já tinha ouvido a palavra, que o povo já tinha recebido a palavra, que o povo já tinha aceito a palavra e estava pronto para ser colhido, para ser tirado dali, do meio da multidão, e levado para se reunir no local onde se reúne os santos, a igreja. E eu gostaria de fazer, bem rapidamente, vou tentar fazer um paralelo dessa colheita espiritual com a colheita material. E eu gostaria de usar aqui o trigo, por exemplo. O trigo está dentro desse contexto no sentido do tempo que demora do plantio até a ceifa, até a colheita. E o trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo. Então vamos lá.
Aqui, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, olha que, aliás, antes disso, eu gostaria de enfatizar algo também interessante. Porque antes de Jesus chegar para os discípulos e falar tal coisa, ele já tinha passado ali, à beira daquele poço, conversado com aquela mulher samaritana. A mulher samaritana recebeu a palavra, foi lá para a cidade, chamou o povo, e aquele povo então conheceu Jesus e recebeu a palavra de Jesus. Então, Jesus já foi observando, muitas pessoas estão recebendo a palavra, muitas pessoas estão aceitando o evangelho, mas essas pessoas, elas têm que ser cuidadas, essas pessoas têm que ser ensinadas mais ainda, essas pessoas têm que ser, tem que fazer com que elas se reúnem num lugar específico, para estar adorando Deus Altíssimo, para estar cultuando esse Deus maravilhoso. Então ele viu que aquele povo estava pronto para ser ceifado, ser colhido ali no campo e levado para a igreja. E o interessante, eu falei que vamos fazer um paralelo aqui com o trigo, no caso. Geralmente, uma plantação, o cultivo de um cereal, como eu disse inicialmente, demora um tempo. Ele tem um prazo da semeadura até a colheita. No caso aqui desse cereal escolhido, que é o trigo, demora também uns 4 meses para tal coisa. E o interessante é que Jesus fala assim, daqui, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Tempo. E continua dizendo, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Nessa tradução aqui, da linguagem de hoje, diz assim, mas olhem e vejam bem os campos. Olhem e vejam bem os campos. Olhar é diferente de ver. É uma coisa que parece ser uma palavra sinônimo da outra, mas não é. Olhar é diferente de ver. E aqui essas duas palavras estão juntas, mas ainda mais para completar ainda o efeito, o peso desta palavra. Olham e vejam. Muitas vezes a gente olha para algum lugar e não vê tudo que a gente, naquele lado que a gente está olhando. Muitas vezes a gente olha, mas olha de uma maneira generalizada, mas não de uma maneira fixa ou de uma maneira objetiva. Vamos ver então a diferença, porque aqui enfatiza bem isso, olham e vejam. E verificando também a diferença que há entre olhar e ver, eu pude observar uma coisa. O olhar, por exemplo, quando se olha, necessita ou tem a necessidade de uma atenção especial. Quando diz olha, a necessidade, um dos primeiros pontos de olhar, há uma necessidade, uma atenção especial para tal coisa. Outro ponto, no momento dedicado àquela ação, exige um compromisso e uma responsabilidade, de ficar atento, de ter uma atenção especial para algo. Isso é olhar. E ver. O que é ver? Ver
se trata de um olhar, mas sem interesse. Um olhar com o propósito apenas de tomar conhecimento de algo que existe. Isso é ver. Você olhar somente com a intenção, com o propósito de tomar conhecimento que algo existe. Enquanto que olhar a necessidade de você, de mim, de nós, dedicar a atenção especial àquilo pelo qual foi dedicada aquela atenção, aquela ação. É um compromisso, é uma responsabilidade. Então Jesus está dizendo: olham, estejam atentos. Não somente vocês vão olhar para aquele campo e ver o campo como ter um conhecimento que o campo está branco, que o campo está produtivo, mas com a intenção, com a responsabilidade, com o interesse, com a dedicação, com o compromisso de colher aquilo que se foi plantado. Olhar é diferente de ver. Mais um ponto entre olhar e ver. Ver se trata mais de um lado sintético da coisa. O que é o lado sintético de algo? É algo resumido. Dê uma olhadinha. Algo resumido. Aliás, ver que é isso, né? Ver é algo resumido, é algo sintético. Ver. Enquanto que olhar é algo analítico, ou seja, é algo detalhado. Jesus, ele olhou e falou: olhem, os campos estão brancos, olhem e vejam, olhem e vejam, olhem e vejam bem, os campos estão, os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para colher. Houve necessidade de uma atenção especial para observar que o campo estava diante deles, mas que o campo não estava limpo. Tinha uma plantação naquele campo, mas não era uma plantação que estava no início nem no meio, mas a plantação já estava no final, já estava no momento da ceifa, da colheita. Eu poderia somente ter dito assim: olha os campos, olha os campos, vejam os campos. Mas ele enfatizou por que eles deveriam ver, por que eles deveriam olhar e por que eles deveriam ver. O que eles deveriam olhar e o que eles deveriam ver. Os campos brancos. Os campos brancos. Ele detalhou. Ele enfatizou. Não foi algo resumido, mas ele detalhou. Ele quis passar para os seus discípulos os detalhes da situação a qual encontrava aquele campo. Já estava pronto para a colheita. E o interessante, que eu pude fazer um paralelo entre, como eu disse inicialmente, entre a plantação, algo natural, como algo espiritual, com aquilo que é espiritual. E a gente pode observar que aqui foi imposto, foi colocado um tempo, 4 meses, era o tempo para a colheita. E o interessante, quando se planta algo e passa do tempo, do prazo da colheita, há perdas. Como, pastor? Mas está lá no campo, tudo bonitinho, no pezinho, bonitinho lá. Mas se passou do tempo, há perdas. E no mundo físico, numa colheita,
é assim. No mundo espiritual também é assim. Tem muitas pessoas que ouviram a palavra, receberam a palavra, mas se não tiver alguém lá para cuidar, para guardar, para introduzir mais nele a palavra, o ensinamento, ele vai perder. E há muitos motivos os quais podem levar alguém que recebeu a palavra, mas ainda está na superfície ainda, não é algo profundo, ele desviar do caminho. As amizades, o dia a dia que ele leva, a forma que ele leva a vida, a maneira de viver, né? Isso tudo pode ser um encalço, um motivo, um problema para levar essa pessoa a desviar daquilo que ele recebeu. Ou seja, recebeu a palavra, mas o tempo passou, não foi alguém lá para cuidar, para introduzir mais palavra nele, chega outro e rouba aquilo que foi semeado na mente e no coração daquela pessoa. E como no mundo físico, no mundo material, uma colheita, um plantio, a perda, quando passa do tempo da colheita, no mundo espiritual também tem. E isso, no mundo físico material, tipifica prejuízo. E no mundo espiritual também é um prejuízo para o reino, quando isso acontece com alguém. Há um prejuízo. Então, quando a colheita passa o tempo dela, passa o tempo proposto a fazer, a ceifar, a colher, e por descuido, desatenção do lavrador ou do ceifeiro, aquela colheita está fadada a perdas. Então tem que ter cuidado. Jesus ali estava preocupado, porque aquele povo que havia recebido a palavra, eles poderiam se perder. Digamos, vamos supor que tinha ali 1000 pessoas que recebeu a palavra, 1000 grãozinhos de trigo ali. Se passasse do tempo da colheita, de chegar neles, de abraçá-los, de conduzi-los, iam se perder. Prejuízo para o reino. No caso da plantação, prejuízo para o dono do campo, prejuízo para o cefeiro. E o interessante, que além do tempo que pode perder, por descuido deixar passar o tempo correto da colheita, da ceifa, traz prejuízo. Mas tem outras situações também que trazem prejuízos numa colheita no mundo natural. Por exemplo, na hora da ceifa, na hora da colheita, há necessidade de alguns cuidados. E no mundo espiritual também, na hora da colheita, na hora da ceifa, há necessidade de alguns cuidados. Ou seja, Deus, o próprio Jesus diz na palavra que Deus não quer que ninguém se perca. Não quer. Então, nem um grãozinho desse trigo, o qual nós estamos fazendo uma direcionada aqui mais para um cereal trigo, o dono do campo não quer perder nenhum grãozinho de trigo. Mas naquele momento que falou que o tempo já estava passado, já tem 4 meses. 4 meses é o tempo hábil para colher, mas não colheram, então está fadado a ter um prejuízo.
está fadado a ter perdas. E hoje nós vemos. Quantas vezes você se depara com alguém, nós deparamos com alguém que já recebeu a palavra, e ao invés da gente injetar mais palavra nele, ao invés da gente recebê-lo no nosso meio, nós somos descuidados, somos relapsos, não temos levantado, erguido os nossos olhos. Muitas vezes nossos olhos estão fitos no nosso próprio ao redor, no nosso próprio chão. E ele diz: ergam os olhos. E esse descuido que nós temos tido é sinal que nossos olhos ainda estão direcionados ao chão, ao redor, pensando nas nossas próprias coisas, vivendo os nossos próprios interesses, buscando aquilo que nos dá prazer, que nós queremos, ao invés de tirar um tempo para as coisas do reino. Olhamos somente para o nosso, não vou falar umbigo, mas está olhando para o chão, está olhando para o nosso dedão do pé. Ao invés de erguer os olhos, levantar os olhos e ver os campos, levantar os olhos e enxergar, olhar os campos, não somente olhar, mas ver os campos. Deus nos dá a oportunidade de ver esses campos maduros, brancos, todos os dias. Basta você sair da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa tem um pé de trigo maduro e você não está vendo. Nós não estamos vendo. Nós não estamos olhando. Nós não estamos erguendo nossos olhos, nem mesmo até dentro da nossa própria casa ou nossa família, e vendo o campo, vendo o pé de trigo maduro, pronto para a colheita. E muitas vezes, até mesmo dentro da nossa casa, esse pé de trigo que estava pronto, maduro para a colheita, se perde. Por quê? Por que se perdeu dentro de casa? Por que se perdeu dentro, no interior do lar? Desatenção. Aqueles discípulos de Jesus estavam desatentos. Estavam desatentos. E foi necessário Jesus então falar com eles dessa forma. E voltando para a colheita natural. Ou seja, primeiro ponto, se não colher no tempo hábil, está fadado, está arriscado a haver perda, prejuízo. Se não souber colher, se não souber ceifar, está fadado a mais prejuízo, o segundo prejuízo. E tem mais um outro passo ainda, que é o último. Levando para o lado natural, de uma colheita natural. Vai no campo, colhe, e essa colheita, eu até achei interessante que quando eu estava me preparando para essa palavra, Deus me arremeteu lá no meu passado, porque eu sou um camarada que vim da roça, então eu lembro que isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes no máximo, quando eu era jovem, colher arroz. Eu lembro,
colocava-se um balaio, tinha umas amarras e tal, pendurava o balaio nas costas, e com tipo uma foice, tipo meia-lua assim, bem afiada, a gente ajuntava o molho, ou seja, as mãos estavam soltas, né? O balaio amarrado nas costas. Então, muita gente não sabe nem o que é balaio. Balaio é uma coisa feita redonda assim, ou afunilada, feita de bambu. Meu sogro era especialista em fazer isso. Então, o que acontecia? A gente ia, tinha saber pegar, né? Pegava aquele molho de arroz e vinha com aquela faca muito afiada, tipo uma meia-lua assim, com o cabo, e cortava e colocava, jogava assim dentro do balaio. E uma outra coisa que eu pude observar, trazendo aqui para o lado da colheita natural, o trigo, quando se dá assim seus 4 meses para colher, ele já está pesado, ele já está cheio, as bagens dele estão cheias, né? E a tendência dele, então, quando ele está pronto, amarelinho já, pronto para a colheita, o que ele faz? Ele se curva, ele se dobra, não é dobra literalmente, mas se curva, melhor dizendo. O que eu aprendo com isso? Que quando a pessoa, isso levando para o mundo espiritual, a pessoa quando recebe a palavra, a tendência dela é quebrantar. E não tem nenhuma pessoa que quebranta e fica, né, com a cerviz dura. Ele sempre se dobra, ele sempre se humilha. Não quer dizer essa humilhação, esse dobrar, que é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, mas é um sinal de entrega. Então, amados, não é difícil ver um campo, ver uma planta, nesse sentido aqui, pronto para a ceifa, porque tem algumas características que são inerentes ao momento da colheita. Em se tratando do trigo, uma delas é essa: se dobrar. Então já falei a respeito da perda, a possibilidade de perda ao negligenciar o momento próprio, correto da colheita. Porque Jesus está chamando a atenção deles, ó, o tempo está passando. E o que vocês estão fazendo? Já está na hora. E hoje, nos dias atuais, 2021, depois de Cristo, a gente pode ver que o tempo está passando. E o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Nós estamos sendo negligentes, queridos. Em se tratando, voltando para a colheita natural mais uma vez, já falei da possibilidade de perda por passar do tempo, já falei também da possibilidade de perda no momento da colheita, no momento da ceifa, de cortar ali. E ainda tem um outro momento, mas 2 momentos, aliás, passíveis de acontecer mais perda. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, e tem algo que tem realmente contribuído até com a miséria de muitas pessoas dentro do Brasil, que é o desperdício. E na agricultura, há um desperdício grande demais, que é no momento da colheita, para deixar passar o tempo, no momento da colheita, e numa outra situação,
no momento do transporte. É muito comum a gente ir pelo estado. Eu nunca fui para o lado de Goiás, Mato Grosso, não fui, mas para o lado da Bahia já fui. Mas é comum a gente ver grãos de cereais caídos no decorrer da estrada. Grãos que ficaram para trás, não chegaram no destino o qual deveria chegar. Jesus estava falando aqui, embora falando de coisa natural, mas falando de coisa de algo espiritual. Essas plantas, esse cereal que estava pronto para a colheita, ele tinha que ser colhido, ser ceifado e ser levado para algum lugar. Ou seja, aquele povo que já estava pronto, maduro para ser trabalhado mais ainda, cuidado, eles tinham um destino. Levar para onde? Para a igreja. Levar para onde? Para o lugar onde estava preparado para a reunião dos santos, igreja, eclésia, chamados para fora. Fora de quê? Do contexto deste mundo. Então, aquele produto da colheita teria que ser levado para uma igreja. Enquanto, levando para o lado natural, aquilo que se colheu lá no campo, seja manual ou com a colheitadeira, tinha o destino de ir para um silo, para um armazém. Mas o interessante é que nos dois casos há a possibilidade de perda pelo caminho. Pode haver a possibilidade de sair lá do campo 20 toneladas e chegar no silo ou no armazém 19 toneladas e 800. 19 toneladas e 700. Há a possibilidade de a gente ir no campo que já está branco, colher aquelas pessoas prontas, que já receberam a palavra, algumas colhidas na tentativa de colhidas um tempo errado, chegamos atrasado, já perderam algumas, mas aquelas que nós conseguimos colher, trazer no momento que estamos trazendo não para o silo, não para o armazém, mas para a igreja. Ainda mesmo nesse trajeto, há possibilidade de mais perda. Mas por que, pastor, há a possibilidade de perda? Queridos, no mundo natural, aqueles cereais, aqueles grãos, iam se perdendo pelo caminho por um motivo. O veículo, o caminhão, o trem, o vagão do trem, tinha alguma brecha, tinha algum buraquinho e estava passando. Quem zelava por isso, descuidou e não viu que tinha um vazamento. E no mundo espiritual, muitas vezes, a gente está trazendo a pessoa, tirando essa pessoa lá do campo, né, como semente colhida lá, trazendo para a igreja, e no momento, nesse trajeto do campo e da igreja, ou do mundo, a igreja, ainda há possibilidade de perda. Por causa de quê? Mais uma vez, negligência. Por causa de quê? Falta de cuidado, falta de zelo. E muitos ficam para trás. Uns ficam no campo, por ter chegado atrasado, tentado colher no momento errado, atrasado.
ou no momento da colheita, não tivemos devido cuidado. Perdemos no momento de trazer para o local de reunião, para o aprisco, para a igreja. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, amados. Temos que ter esse cuidado. E para finalizar, aquilo que foi colhido, materialmente falando, é colhido no campo, transportado e levado para um armazém e para um silo. Eu vejo na televisão, como eu disse anteriormente, nunca fui para aquela região, mas lá na região ali de Goiás, Mato Grosso, ou também no sul do país, né? No caso, se tratando de trigo, é mais no sul do país e tal, a gente vê aqueles armazéns imensos. Então, olhando mais uma vez para o nosso cereal aqui, que é o trigo, é levado para o silo, para o armazém, e é depositado naquele lugar. Só com a diferença. O trigo, ele é armazenado, ele é colocado segundo a sua qualificação. Ou seja, esse trigo aqui é de primeira, digamos assim, vulgarmente dizendo, que eu não sou conhecedor da causa. Então, esse trigo de primeira linha vai ocupar um espaço no silo. O de segunda linha vai ocupar outro espaço no silo. O de terceira linha vai ocupar outro espaço no silo. Ou seja, vão ficar separados distintamente. Enquanto que essa colheita que fizemos no mundo espiritual, transportado para a igreja, para o local de reunião dos santos, aqui neste local não pode haver distinção. Todos são iguais. Todos têm que ter o devido tratamento, igual, como semente colhida lá no campo. Mas é necessário que o anjo da igreja, os seus auxiliares, conheçam a necessidade peculiar de cada um. Porque cada um teve um estilo de vida lá no campo, e cada um foi colhido de uma forma e trazido para este lugar, e cada um tem as suas particularidades, as suas próprias feridas, seus próprios tumores na alma, suas próprias doenças na alma, suas próprias enfermidades na alma. Então, o anjo da igreja, juntamente com seus auxiliares, tem que saber distinguir. Não é que vai ter, fulano é mais espiritual, ciclano é menos. Não, absolutamente. Todos têm que ter o mesmo nível de tratamento, assim, generalizado. Mas o pastor, o anjo da igreja tem que conhecer. A necessidade do Pedrinho é diferente da necessidade do Paulinho. A necessidade da Maria é diferente da necessidade da Matilde. Não vai colocar ninguém em lugar separado, mas o tratamento é falar assim, essa pessoa, a ferida dela é aqui. É rejeição. Enquanto que aquela ferida dela é trauma, complexo de inferioridade. Então o zelador do armazém, entre aspas, do silo, entre aspas, espiritual, que é a igreja, tem que conhecer para tratar cada um nas suas próprias enfermidades, nas suas próprias doenças. Porque nem todos têm a mesma doença. Lá fora, antes de conhecer a Deus, a doença era uma: necessidade de Deus. Mas recebeu Deus. Mas ainda tem muitas coisas no interior dessas pessoas. Traumas, complexos, de superioridade. Muitas pessoas falam só de complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, querido, mas o mesmo mal que tem o complexo de inferioridade, tem o complexo de superioridade. O mesmo mal que tem aquela pessoa que acha que não é nada na vida, que não pode nada, que não tem nada, é o mesmo que aquela que acha que é tudo, que pode tudo. São dois extremos.
Então, amados, para finalizar, como eu disse, aqui dentro não há distinção de pessoas. Como eu disse, há possibilidade de perda lá no campo, no caminho, mas também há possibilidade de perda dentro do armazém. Há possibilidade de perda levando para o mundo espiritual, lá fora, para a gente buscar essas pessoas. Há possibilidade de perda no caminho, no trajeto, e há possibilidade de perda aqui no aprisco, na igreja. Se não tivermos o quê? O cuidado. Como eu falei a respeito complexo, né, de inferioridade ou de superioridade, que é o mesmo mal. Aí eu lembrei de algo interessante que eu ouvi uma vez. Um pensador disse assim: um milionário e um miserável morreram pelo mesmo motivo: dinheiro. O milionário por ter muito e o miserável por não ter nenhum. Então, é a mesma coisa. Então, o que tem que acontecer conosco, é a mudança de mentalidade. É a mudança do nosso pensamento. Desde buscar lá no mundo, até aqui dentro deste local. E tudo depende de quê? De cuidado. Mas o que eu vou fazer, pastor? Vou ficar bajulando os outros, mimando os outros? Não. É necessário apenas uma coisa: amor. Desde o início até o destino. Desde o campo até a igreja. Há necessidade só disso, de amor. Porque se houver amor verdadeiro mesmo, nós vamos atentar em colher na hora certa. Não vamos perder porque chegamos atrasados. Ou tentamos colher atrasados. Se houver amor, nós não vamos colher de qualquer forma, vamos colher com zelo e cuidado. Se houver amor, nós não vamos transportar de qualquer jeito, de lá do campo, ou seja, do mundo, até a igreja. Nós vamos verificar se há possibilidade de escoar e sair por algum buraco, por alguma brecha. Muitas vezes brechas que ele, que foi colhido lá no campo, e no caminho, no percurso, vê que nós não somos aquilo que imaginava que nós fôssemos. No percurso do campo até na igreja, vai descobrir que esse cara não é aquele que me colheu lá não, que me abraçou, que me segurou, que me tratou com carinho. Agora no percurso aqui está me maltratando, está me xingando. Está até falando mal de mim, do meu jeito. Mas quando eu estava lá no campo, seus olhos encheram de amor por mim, à primeira vista. Mas depois o amor foi se esvaindo. Temos que ter esse cuidado de amar incondicionalmente. Amar. Ah, mas essa pessoa é difícil demais. Amar. Está precisando ser amada. Ah, mas toda hora está indo para o mundo, está indo lá para a boca de fumo. Amada.
Está indo para o boteco, ama. Está indo para a zona de prostituição, ama. Tem muitas pessoas que ainda não acostumou a ser amada. Ela precisa de um tempo para acostumar e saber que é amada. Porque lá fora sofre tanto que entendam que ela não é digna de ser amada. Então, quando chega alguém e fala assim, eu te amo. Está brincando comigo? Você me amar? Está brincando. Eu? Então, queridos, para que ninguém se perca, o único remédio, o único conselho plausível que a gente pode dar a alguém é exalar o amor. Para o amor não há contraindicação. Aquele é digno de ser amado, aquele outro não é. Aquele é digno de eu ir atrás. Deixar minha hora de almoço para ir atrás dele. Mas aquele não é. Queridos, a gente certas vezes a gente faz... É Deus mesmo que faz com que a gente faça alguma coisa. Porque se a gente for olhar por nós mesmos, a gente não faz nada. E ainda mais pensando assim, para os outros. Eu fui pego uma certa vez, assim, numa situação que era um caso, assim, de vida ou morte. Eu digo vida ou morte porque a situação era um casal que estava passando por uma certa dificuldade. E eu, super atarefado de serviço, eu abri mão de tudo que eu estava fazendo e fui atrás. E Deus honrou. Deus honrou. Eu queria estar prontinho da mesma forma que aconteceu daquela vez, todos os dias que alguém me chamar numa hora que eu esteja fazendo algo que eu achar que é muito importante, para ver que eu tenho o mesmo amor para ir. Eu queria ser provado mais uma vez nisso, porque o resultado foi, assim, estupendo. A coisa aconteceu. E hoje está juntinho, bonitinho, para a honra e glória do Senhor. Não minha, eu fui apenas um instrumento que se propôs a erguer os olhos e visualizar a situação. Não apenas olhar, mas enxergar. Mas não apenas olhar, mas ver. Eu falo isso para a glória do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Então eu queria estar com essa mesma disposição todo dia. Se Deus tirasse um momento assim, ó, agora, tá? Você está aí sentindo essa dorzinha aí no seu corpo, mas tem alguém ali precisando de você. A dor dele está maior que a sua. E eu ia atrás, e Deus fazia a obra. Você está aí cansado? Você está aí nessa rede aí, deitadinho, descansando? Porque está cansado ou porque trabalhou a semana inteira? Mas, meu filho, tem um ali que está mais cansado do que você, porque ele está sendo cavalo de Satanás. Está cansado de sofrer. E eu quero te enviar até ele. Nós precisamos estar dispostos, amado. Eu falo nós, porque eu também está me faltando essa disposição. Eu dou minha mão à palmatória.
Eu tenho amado pouco. Eu tenho amado pouco. Então, queridos, levante seus olhos, ergam seus olhos, né? Ergam seus olhos, levantem os seus olhos, né? Abram seus olhos. As 3 traduções, as quais eu separei aqui, uma fala, levantai os vossos olhos, a outra fala, abram os vossos olhos, né? A primeira, levantai os vossos olhos e vede. A segunda, abram os olhos e vejam. A terceira, olham e vejam. Erga seus olhos, não fique olhando só ao redor da sua situação, não, da sua vidinha, não. Uma vez eu ouvi um irmão falando aqui, nessa própria igreja aqui, um irmão falando. Esse irmão trabalhava demais, trabalhador demais. E ele falou assim, que um dia que ele tirou um momento lá, que ele tinha que fazer um monte de coisa na casa dele, ele abriu mão de fazer as coisas na casa dele, veio para a igreja, ele foi ricamente abençoado. Ou seja, ele falou naquele dia assim, eu deixei de fazer uma coisa para mim, e Deus está cuidando das coisas, as coisas que eu deixei de fazer, não tive prejuízo naquilo que deixei de fazer para mim, mas ganhei, porque recebi muito na parte de Deus. Deus não fica devendo ninguém nada, cara. E ele fala que o seu trabalho nele não será em vão, terá uma recompensa. Terá uma recompensa. Basta erguer os olhos e ver. Basta olhar e ver. Tem muita gente precisando. A necessidade é grande. E tem muito grão desse trigo espiritual apodrecendo no campo. Muitos apodrecendo. Temos que ir atrás. Temos que colher. Temos que cuidar. E temos que guardar. Saber guardá-los. Cuidar de uma forma muito peculiar a cada um deles, em nome de Jesus, porque Jesus era assim. Jesus, ele sabia da necessidade de cada um, ele sabia da necessidade de A, B ou C, e ele ia de encontro à necessidade das pessoas. Tem muitas pessoas chorando aí, podia vir aqui um profeta de Deus, não é chegar lá sapateando e relampeando, não, só. É chegar lá e falar assim, Jesus te ama, você é amado, você tem que sair dessa situação que você está. Erga sua cabeça, esse lugar onde você está aí, não é o seu fim, não. Levanta, saia daí, levanta e anda. Os dias, como a Marlene disse, no momento do louvor, ceifeiros de última hora. Ceifeiros de última hora. E o interessante é que também a necessidade de trabalhador é muita. E eu estive pensando, enquanto eu estava preparando aqui para a gravação, eu estava pensando, queridos, se uma empresa grande se coloca no jornal, estou precisando de um trabalhador, um funcionário na função tal, salário R$10.000, plano de saúde, transporte, alimentação, né? 13º, lucro da empresa no fim de todo ano. Todo mundo que está mais ou menos inserido naquela situação, no contexto da necessidade daquela empresa, vai fazer o seu currículo arrumadinho, bonitinho, vai chegar lá e vai apresentar.
Mas Deus está estampado, escancarado neste livro a necessidade de irmos atrás dos perdidos. Ninguém se apresenta, ou pouco se apresenta. Poucos chegam com seu currículo. Poucos chegam e falam: eu estou à disposição. Pelo menos por 1 hora, um dia, eu estou à disposição. Ou muitas vezes, ele acha que não está qualificado porque não é um missionário, não é um pastor, não é um presbítero, não é um diácono, não é um evangelista. Mas ele chega aqui com a humildade e só dizer assim: eu não tenho nada, qualificação nenhuma, a não ser o meu amor para colocar à disposição. Basta isso, basta amar. Basta amar. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Vamos orar, amados, para que o Senhor nos dê este coração cheio de amor pelos perdidos, para que o Senhor faça com que nós não apenas podemos olhar, mas ver como estão os campos, prontos para a ceifa, para a colheita. Que Deus nos dê coragem para sair da nossa zona de conforto e ir atrás desses que estão perdidos, desses que aí hoje acham que não vale a pena mais estar numa congregação adorando a Deus, por aqueles que acham que não vale a pena tirar 1 hora, 2 horas por semana para ir atrás de um irmão que está desviado. Que o Senhor possa mudar a nossa mente, que nós possamos realmente erguer os nossos olhos, vislumbrar outras coisas, a não ser aquelas coisinhas medíocres do nosso próprio interesse. Temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender, a nossa forma de fazer para o Senhor aquilo que nos incumbiu de fazer, ir atrás dos perdidos, ganhar almas. Ele diz que aquele que ganha alma é sábio. Aquele que ganha alma é sábio. Ele diz que uma alma vale mais que um mundo inteiro. Ele morreu por cada alma. Ele morreu por essa alma que você acha que não é digna nem de entrar numa igreja. Ele morreu por ela. O preço foi pago por ela. O resgate foi por ela também. O mesmo resgate que se deu a você, foi dado também a esse tipo de gente. Querido Deus, Pai amado, Deus cheio de misericórdia, eu te peço, Senhor, faça arder em nosso coração este amor pelo próximo. Faça arder no meu coração este amor pelo próximo, pelo perdido, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça arder este amor no meu coração. Oh, Senhor, quantas vezes eu tenho corrido atrás de coisas tão vãs, tão pequenas. Quantas vezes? Ou talvez, oh Pai, muitas vezes, correndo atrás de nada. De nada. Eu peço perdão a Ti, Senhor. Eu peço perdão por negligenciar
o meu chamado. Eu peço perdão, Senhor, por talvez até mesmo pela falta de interesse pela tua obra. Tenha misericórdia de minha vida. Oh, Senhor, eu creio que tem muitas pessoas que talvez gostariam de fazer essa mesma oração que eu estou fazendo. Talvez queria estar tendo coragem para fazer essa mesma oração, mas não tem essa coragem. Ajude-nos, ó Pai, a reconhecer as nossas fraquezas. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer que precisamos mudar, precisamos melhorar. Em nome de Jesus. Os campos estão brancos, falta trabalhadores, falta ceifeiros, falta trabalhadores, ó Deus. Onde estão os trabalhadores, ó Pai? Onde estão? Aqueles que têm convicção do chamado e estão inertes, paralisados. Oh, Senhor, inflama este coração, Senhor, com a chama do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos realmente, Senhor, ir atrás desses perdidos. Nos dê uma estratégia, nos dê, Senhor, um entendimento o que devemos fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos. São 28 anos aqui neste lugar, crescemos muito, mas ainda, Senhor, tem milhares e milhares de almas lá fora. Verdade. Tem pessoas aqui neste bairro que nunca entrou neste lugar. Oh, Senhor, que nós venhamos cair na graça deste povo. Eu clamo mais uma vez, Senhor, que nós venhamos cair na graça deste povo. Não somente a liderança deste ministério, mas cada membro que se diz ser participante desse ministério, que vem cair na graça deste povo, cair na graça do seu vizinho, do seu parente, e que amanhã possa estar aqui juntos, adorando este Deus, louvando este Deus, recebendo a palavra que sai da boca deste Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu confesso o meu pecado. Eu confesso o meu pecado, Senhor, da negligência. Em nome de Jesus, me perdoa. Mas me dê uma nova chance para fazer melhor do que eu já fiz. Me dê uma nova chance para fazer de uma forma mais especial do que eu já fiz. Porque, Senhor, o fazer e o efetuar vem do Senhor, não vem de mim mesmo. Porque o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu não tenho capacidade. Mas me dê uma nova oportunidade, ó Pai, de fazer aquilo pelo qual fui chamado. E que isso venha alegrar o seu coração, ganhando almas para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas e campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Aleluia. Eu espero que
essa palavra tenha falado no teu coração. Eu espero que juntamente com seus familiares, você ouviu essa palavra e decidiu tomar uma atitude de erguer seus olhos, olhar e ver que os campos estão brancos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque essa palavra foi uma correção para mim, para mim em particular. Eu creio que muitas outras pessoas também, ó Pai, ao ouvir essa mensagem, mudarão os seus pensamentos, mudarão suas formas de fazer, pensar, mudarão, Senhor, a sua forma de ser cristão. Cristão apenas dentro de casa, que não abra a boca para falar do teu amor, que não abra a boca para falar que o Senhor veio para nos salvar. Em nome de Jesus, muito obrigado. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo desçam sobre você e permaneça para todo sempre. Amém e graças a Deus.